Que Deus seja louvado com a presença de todos nós aqui, né? Que bom estarmos aqui, começando a semana, já estamos na presença de Deus. Que bom, né? Eu quero agradecer a todos que aqui estão. Nós poderíamos estar em casa, né? Sossegado, mas nós estamos aqui, não é porque nós queremos, é porque Deus quer e o Espírito Santo nos trouxe até aqui, né? Que bom. Hoje vamos falar um pouco de um assunto muito importante mesmo. E domingo passado o Beto falou um pouco a respeito das 7 trombetas, né? Ainda tem mais trombeta, mas é um estudo muito complexo. Estamos estudando historicamente o Apocalipse. O Apocalipse do capítulo 1 até o 12, ele é histórico. Coisas que passaram. Do capítulo 13 em diante, ele é escatológico. Sabe o que é? Sabe o que é escatologia? Não sabe? Não sabe? Ninguém sabe? O Joaquim sabe. Escatologia é coisa que está no futuro. É profecia. Escatologia é profecia, que está no futuro. Então nós vamos entrar na parte de escatologia, que é do capítulo 13 em diante. Mas hoje nós vamos ler o capítulo 10 inteiro, para depois eu falar o assunto que está relacionado aqui no capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10, a partir do verso 1. Apocalipse 10, capítulo, verso 1 em diante. Apocalipse é um livro simbólico, muito simbólico. A gente tem que orar a Deus para pedir sabedoria para nós entendermos esse simbolismo que tem o Apocalipse, né? Fala de muita coisa, muitos símbolos. Eu quero também agradecer a presença das nossas visitas, capítulo 10 de Apocalipse. Pinelli já agradeceu, nós te agradecendo a vocês, João e Daiane. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Que Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Que Deus abençoe a todos. Todos acharam? Então vamos lá. Vamos ler devagar para nós entender melhor. Diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs os pés direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa isso? O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui ele está abrangendo o planeta inteiro. O planeta inteiro, né? O mar e toda a terra está envolvido aqui. Sobre a terra. Verso 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, deferiram-se os 7 trovões, as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Veja bem, João dizendo, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não a escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar o céu e a terra, o mar e tudo quanto ele existe. Já não haverá demora.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar ele, estiver para tocar a sétima trombeta, cumprirá-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos e profetas. Verso 8. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, eu devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Amém? Pois bem. Esse livrinho, ele se encontra também lá em Daniel. Daniel 4, 12, verso 4, e Daniel 12, verso 9. Também fala isso aqui, desse livrinho. Esse livrinho, ele traz uma história lá de trás, envolvendo uma profecia de 2.300 tardes de manhã, aquilo que nós estudamos ontem, na lição. E quem foi que pegou esse livrinho, que pegou essa profecia e começou a desvendar a profecia? Foi um teólogo da época dos Estados Unidos, por nome de Guilherme Miller. Ele era um teólogo batista, muito inteligente. Ele pegou essa profecia de 2.300 tardes de manhã, descobriu o início dela, que foi lá em 457 antes de Cristo, né? E ele começou a pregar. E quando ele começou a pregar, é o que diz assim, o livro. Ele pegou o livrinho, vamos dizer assim, né? E comeu essa profecia, ele parece que comia ela, de tanto que ele ia profunda nela. E foi que a profecia fala que no fim das 2.300 tardes de manhã, o que aconteceria? O santuário seria purificado. Entendeu? Então o Guilherme Miller, ele entendeu que esse santuário seria o santuário terrestre. E ele esperava a volta de Jesus com a maior empolgação. Jesus vai voltar, e aquele anúncio, né? E isso aqui aconteceu. Foi tanta gente que começou a participar disso, que chegou a aproximadamente 50.000 pessoas. Foi muita gente que se aglomerou ao lado dele para estudar essas profecias, tudo. E ele, empolgado, né? Aí começaram a fazer as contas, porque o calendário hebraico, os anos, era 360 dias. O nosso calendário é 365 dias. Você... mudando um pouco a história, e a profecia se cumpriria em 1844. Era a profecia que ia se cumprir lá. E nessa data, Jesus voltaria. Ele pregava que Jesus ia voltar nessa data. 1844. E aquele povo começou estudar, ter aquela alegria que Jesus voltaria, ninguém mais ia trabalhar, nem todo mundo ia, aquele povo ia todo mundo para o céu, né? Jesus ia levar todos para o céu, aquele grupo de pessoas.
chegou o dia 22 de outubro de 1844. A data que a profecia dizia que Jesus voltaria. Chegou o dia, apareceu uma nuvenzinha branca. Passou a nuvenzinha e Jesus não veio. Daí, mais um pouco mais para tarde, outra nuvenzinha. Agora ele. Nada. Passou o dia e Jesus não veio. O que o livrinho disse aqui? Na sua boca era como mel, mas depois no seu estômago era amargo, porque Jesus não voltou. A pregação não deu certo. Eles acertaram a data, mas errou o evento. Acertaram a data, mas o evento errou, que era a volta de Jesus. Não veio. E o que aconteceu aí? É como na época, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, os discípulos ficaram muito desapontados, ficaram terrivelmente. Aquele que nós esperávamos que nos ia libertar do povo romano, morreu. E agora? Se já estava ruim para nós, ia vai ficar muito pior. Os judeus pensou, os apóstolos também pensou. Se já estava ruim, vai ficar pior. Mas, graças a Deus, Jesus ressuscitou, né? Ele está vivo, né? Amém por isso. Então, foi onde os apóstolos tiveram também um desapontamento muito grande. E aqui também. Também aqui, aqueles 50 mil pessoas, quando chegou na data próximo, de 22 de outubro de 1844, muitas pessoas tinham lavoura para colher. Lavoura para colher e não colheram. Você vai voltar mesmo, né? Vamos embora, né? Vamos para o céu, né? Não vai ficar mais aqui não. Eles não colheram a lavoura e perderam a lavoura. Olha só que desapontamento, que amargura que eles tiveram. Pois é, o livrinho. A pregação era tão forte, tão doce, mas depois se tornou amarga, né? Amarga como um fel, né? E o que aconteceu? Aí as 2.300 tardes de manhã terminaram nessa data aqui. Nessa data. Existe uma ideia no nosso meio, que fala que nessa data, Jesus saiu do santo e entrou para o Santíssimo. Tem essa ideia em nosso meio adventista, mas não é. Jesus sempre esteve no Santíssimo, ele sempre esteve lá dentro. Se nós pegar Hebreus 9, verso 12, nós vamos ver lá. Ele foi direto para o Santo dos Santos. Ele não ficou em compartimento, a não ser fora do santo. Mas tem várias passagens bíblicas que falam que Jesus está ao lado do Pai, à destra do Pai, ou à direita do Pai. É onde que o Pai está? Onde? No Santo dos Santos. Quando Estevão foi apedrejado, ele viu o céu aberto e viu quem lá? Jesus Cristo ao lado de Deus, à destra de Deus. Então Jesus nunca, ele sempre esteve junto com Deus. Lá, quando ele morreu, subiu ao céu, foi assunto ao céu, ele sempre esteve lá. Agora, se me disser que em 1844 ele deixou de ser sacerdote e passou a ser sumo sacerdote, começou o juízo de Deus. Aí sim, como o sacerdote terrestre, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, era o dia da expiação.
Ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados de todo o povo de Israel. E se Deus não aceitasse a sua intercessão pelo povo, o que aconteceria com ele? Ele era morto lá dentro, ele era fumegado. Ele entrava lá dentro com um chocalho na roupa e com a corda amarrada nos pés. Se acontecesse dele não sair, porque lá não podia entrar ninguém não. Se ele morria lá dentro, então puxava ele para fora. Lá ninguém podia entrar. Quem entrasse lá morria também. Não podia entrar. Então era esse o sistema. Mas a Bíblia nunca fala que nenhum sumo sacerdote morreu lá dentro. Nenhum. Por quê? Porque Deus é de misericórdia. Ele aceita a nossa confissão a Ele, o nosso pedido de perdão, Ele aceita. Mesma coisa, o sumo sacerdote entrava, pedia, e Deus perdoava. E aqui Jesus também, hoje, Ele está fazendo o juízo. Aquele dia era dia de juízo. Era dia de juízo. E hoje, nós já estamos de 1844 para cá, já dá uns 160 e tantos anos em juízo, hein? Aquele tempo era um dia só, e hoje já temos todo esse tempo em juízo. Nós estamos vivendo o dia da expiação hoje. Jesus está prestes a terminar a sua obra de expiação. Está prestes. E quando ele terminar, o que vai acontecer? Ele vai voltar. A palavra de Deus, a Bíblia, nós já vemos aqui no começo, ela tem um grupo de 7. Já prestou atenção? Tem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, daqui a pouco vai ter 7 flagelos, lá no capítulo 16, 7 flagelos. Um grupo de 7. O número 7 é a perfeição de Deus. Por isso que a semana tem 7 dias, né? Do 1º ao 7. Do 1º ao 7. E o 7º dia, todos os dias não tem nome. Já viu? Os 6 dias não tem nome. É 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. 7º dia tem nome, sábado. Deus põe o nome de sábado. O que é sábado? O que é sábado? Descanso. No hebraico é descanso. Dia do ser humano descansar. Se eu pegar 7 laranjas, eu misturo tudo assim, aí eu falo, essa aqui é a 7ª, mas misturo tudo. Eu vou saber qual que é a 7ª depois? Eu tenho que marcar ela. Se eu marcar ela, fazer um cortinho, tirar uma casquinha, você pode misturar, você vê que é ela é o 7º. Você não vai perder nunca de vista. Por isso que Deus falou assim, lembra-te do dia de sábado para santificar. Lembra-te. É uma ordem, lembra-te. 6 dias trabalhará, fará toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aqui nós estamos, aqui nesse livrinho. Aí, o que aconteceu no final? Aqui no último final, aqui, ó, no verso 11, né? Diz assim, ó, no verso 11, diz assim, então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas. Quer dizer, eles sofreram desapontamento, mas aqui estava escrito, é necessário que ainda profetiza. Porque lá em Daniel também fala que no fim,
o povo, o que ia acontecer? O povo a ciência ia se multiplicar e muitos iam se esquadrinhar a palavra. O que é esquadrinhar? Estudar. Esquadrinhar a palavra. Estudar foi o que aconteceu. Aí, de 50 mil pessoas, sobrou 3 grupos. Sobrou os milenitas e outros mais 2. Se acabaram. Ellen White, na época, ela era uma jovem, nessa época. Ela era jovem, ela era também da Igreja Batista, Ellen White. E foi ela que começou a estudar de novo e ajuntou o povo ao seu redor e começaram de novo a estudar a palavra. É necessário que comece de novo para entender. E é onde nós estamos aqui hoje, entendendo a palavra de Deus. Porque se não fosse assim, muitos hoje tem gente que nem gosta de falar de Apocalipse. Tem muita gente. Não, Apocalipse é um livro fechado que não dá para ler porque fala de besta, fala de dragão, fala... É desse jeito, não é assim que fala? O povo não gosta. Mas quando você fala em Apocalipse, Apocalipse é uma linguagem hebraica. Ela está dizendo revelação. O que é revelado está aqui. Deuteronômio 28, 30 fala: o que é revelado é para nós. O que não é revelado pertence a Deus. Tudo que está na Bíblia é para nós. É para o nosso bem. Agora, aqueles que querem servir a Deus, que estuda a palavra e obedece, esse está no caminho certo. Porque tem muita gente hoje, eu preguei isso aqui quarta-feira, muita gente que não é nem evangélico, estudando a Bíblia. Sabe para quê? Para atacar nós. Atacar nós. Ah, vocês é isso, vocês é aquilo, vocês... mas não sabe nada de Bíblia. Estuda, mas não sabe nada. Sabe nem para onde vai. Por quê? Porque não tem a luz de Deus, do Espírito Santo, indicando. Graças a Deus que nós temos aqui a luz de Deus, estudando aqui a palavra. O Beto falou aqui das trombetas, né? Um pouco, domingo passado. Ainda falta falar da 7ª trombeta. Eu não vou falar não, vou deixar para o outro falar. Aqui fala, você viu que eu leu aqui? Quando o anjo da 7ª trombeta. Outra coisa aqui, ó. João ia escrever o que os trovões falaram. O que foi que falou para ele? Não escreve não. Guarda em segredo. O que será que está em segredo? Não está revelado, ele não escreveu, não está revelado. A 7ª trombeta é a volta do Senhor Jesus. Ele, quando tocar a 7ª trombeta, Jesus voltará. Amém? Amém. Que bom, né? Que ele vai voltar. Ele acredita que ele vai voltar? Quem acredita, levanta a mão. Se você acreditar, ele vai voltar. E se você não acreditar, vai voltar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não é? Temos que nos preparar, ficar atento. Gente, hoje não dá nem para ligar a televisão mais. Não dá. É tanta tragédia, tanta loucura que a gente vê. Não dá mais. Primeiro, você ligar a televisão, você dava risada. Tem programa bonito, né? Hoje, você chora. A gente chora ligar a televisão, a gente chora.
De tanta tragédia que tem. Por isso que eu falei. Por isso que eu falo, Jesus está à porta. Jesus está terminando o seu julgamento. O julgamento começa pelos mortos, depois somos nós. Os que já foram mortos, eles começam. Trovão? 7 trovões. A voz dos 7 trovões. Não é? Não. Não é não. Trovões. Deus, quando Moisés subiu no monte Sinai para pegar os mandamentos, Deus falou com Moisés de que forma? Trovões e relâmpagos. O povo tinha umas 70 nações ali do povo de Israel no pé do monte. Ninguém conseguia, ficaram perplexos de ver aquele monte fumegando, aquela fumaça, tudo, e os trovões, trovão e relâmpago. Deus falava em trovões e os relâmpagos escrevia na pedra. Olha só que coisa, né? Deus falava, a voz de Deus é como trovão. E os relâmpagos, ele escrevia os mandamentos na pedra que Moisés levou lá. Muitos falam, o sábado é mandamento de Moisés. Quem disse isso? É falta de muito estudo, não é? Quem escreveu na pedra foi Deus, com o seu próprio dedo. 2 vezes. A primeira e a segunda vez. Primeira vez, Deus quebrou, Moisés quebrou, porque quando ele desceu do monte, o que ele viu lá embaixo? O povo adorando o bezerro de ouro. O povo era tão difícil, não era? O povo via tanto milagre, né, que Deus fazia. Atravessar o Mar Vermelho, enxuto, igual isso aqui, ó. Depois vai adorar bezerro de ouro. O povo é difícil, não é? É igual hoje. Hoje, às vezes, a pessoa... Desculpa eu falar. Muitos frequentam certas dominações em busca de alguma coisa. De alguma coisa. Ou um problema financeiro, um problema conjugal, alguma doença. Vai buscar. Se não dá certo, ele cai fora. É desse jeito. Não dá certo, vai embora. E a gente vê nessas dominações vendendo tanto amuleto. É rosa benzida, é água não sei da onde, é chave não sei da onde, marreta para quebrar. Gente, para com isso, dá licença. Não dá. Olha, nós temos que estar pautado, é aqui, ó. É aqui. Nada além daqui. Jesus disse lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? A verdade. E quem é a verdade? O próprio Jesus e a palavra dele. Ele é a verdade. João 17, verso 17 também fala da verdade, né? Santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nada além do que está escrito. Você misturar mentira com verdade não dá certo. Não dá. Ou você está do lado da verdade ou você está do lado da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Ele é o mentiroso. Como eu falei aqui, né?
quarta-feira. Falou para Jesus, eu te dou tudo isso aqui se você me adorar. Ele não fez nada. Aqui ele falou assim, Jesus falou para o diabo, você é muito mentiroso, viu? Você não tem nada aqui. Você não fez nada. Esse mundo aqui é meu, eu que fiz. Né? É igual um cientista falou assim para Deus, ó Senhor, eu vou fazer um homem igual você fez. Pode fazer, você tem todo o direito. Aí o cientista começou a juntar a terra, sabe? Ele falou, pode parar. Primeiro você faz a sua terra, porque essa terra aqui é minha. Não é verdade? Primeiro você faz a sua terra, porque essa terra é minha. Você quer fazer as coisas as coisas que não é sua, então não dá certo. É igual uma historinha aqui. Quando foi descoberto o Brasil. Então, uns falavam que era Cristóvão Colombo, outros falavam que era Pedro de Cabral, e virou aquela paçoca. Aí Cristóvão Colombo falou assim, bom, vamos fazer uma reunião. Chamou todos, sentaram em volta da mesa, uma mesa redonda. Aí o Cristóvão falou assim, pegou um ovo de galinha, falou assim, aquele que fazia esse ovo parar em pé, foi quem descobriu o Brasil. Aí saiu. Não para um ovo a parar em pé? Não para. Aí chegou nele de novo, né? Aí ele pegou o ovo e bateu assim, quebrou o fundinho e ele parou em pé. Ah, mas eu também fazia. Então, assim foi descoberto a América. Depois que eu fui, vocês foram atrás de mim. Não é? Então, é muito fácil fazer as coisas dos outros. Então não adianta. Outro cientista perguntou para outra turma de cientistas, perguntou qual é a altura de um homem? Olha, qual é a altura de um homem? Aí cada um escreveu lá, colocou lá. Aí ele pegou, foi lendo, o presidente lá da reunião, foi lendo. Um falava 1,80 m, outro 2 metros, outro 1,70 m, e foi várias alturas. Aí o presidente falou, tá tudo mais ou menos certo, mas não está certo. A altura de um homem é só isso aqui, ó. O homem perdeu isso aqui, acabou o homem. É 4 dedos só. Não é? Você perdeu isso aqui, não tem mais homem, não tem mulher, não tem mais nada. Perdeu a cabeça. Não é? É 4 dedos. Meus irmãos, pois é, a Igreja Adventista nasceu nesse termo que é necessário que profetize outra vez. Outra vez. E é por isso que nós estamos aqui hoje, estudando a palavra de Deus. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém. Quem veio aqui é para ouvir a palavra. E a palavra é essa daqui. Não é? E que agora nós vamos, a partir de domingo, o Beto falou que vai vir um pregador para pregar o capítulo 11. É outro assunto muito importante. E eu não vou estar aqui. Se Deus permitir, eu não vou estar aqui. Eu vou estar viajando. Mas vocês vão ver, vai ser um assunto muito importante. Que Deus possa usar essa pessoa que vai vir pregar aqui, mas ele possa falar muita verdade. Exatamente. Então, e que Deus possa nos abençoar, né? Gente, vamos estudar a palavra. Vamos empenhar, igual aquele povo se empenharam de estudar a palavra, estudar a profecia. Gente, 2.300 anos é muito tempo.
É muito tempo. Começou em 457 antes de Cristo, que é a contagem regressiva. Depois que acabou o dilúvio, a contagem veio regressiva. Ela veio, por exemplo, até o dilúvio foi 2000 anos. Depois começou a cair. Foi regressiva. Até agora que estamos subindo de novo. Nós estamos em 2023. Entendeu? Então, no ano 457, saiu o início das 2.300 tardes e manhã, dia, ano, dia profético, ano. Desses 2.300 anos, foi o que aconteceu? Cortado 490 anos. Eu vou dar uma explicadinha aqui. Que era para o povo de Israel restaurar Jerusalém novamente. Estará a cidade, estará o templo, tudo isso aí. Foi 490 anos. Se você tira 490 anos de 2.300 tardes, de 2.300 anos, vai sobrar quanto? Vai sobrar 1.810. Com mais 34, que foi a última semana das 70 semanas, 1.844. Olha, é uma matemática meio complicada, viu? Aqui teve um estudo aqui também, do sétimo selo. Quando abriu o sétimo selo, o Beto falou isso aqui outro dia, mas faltou alguma coisinha. Diz que se fez silêncio no céu por cerca de meia hora. Algumas Bíblias falam quase meia hora, outras falam cerca de meia hora, depende da tradução. E você pegar 360 dias, que era o ano, que era a contagem do ano hebraico, dividir por 24, que é a hora, um dia é hora, um dia 24 horas, vai dar 15 dias, uma hora. 15 dias. Quer dizer que quase meia hora, ou cerca de meia hora, vai dar 7 dias. Entendeu? Se uma hora é 15 dias, quase meia hora vai dar 7 dias. Porque não é meia hora. Meia hora daria 7 dias e meio. Então, essa é a matemática, porque fala, se fez silêncio no céu por cerca de meia hora. Por que silêncio no céu por meia hora? Vem tudo. Mateus 25, 34 fala, todos os anjos virão com Jesus no dia que ele voltar. Todos. O céu vai ficar em silêncio mesmo, né? O céu vai ficar em silêncio. Então, esse trajeto de 7 dias para ele vir e voltar, quem nunca guardou um sábado vai guardar no espaço. Quem nunca guardou. Aqueles que morreram sem saber que era, né? Muitos morreram sem saber do sacrifício de Jesus. Não, muitos morreram. Muito bom dizer para Jesus, que feridas são essas nas tuas mãos? Eles nunca viram falar. Nos teus pés, que feridas são essas? Vai dizer assim, essas feridas foram as feridas que eu fui ferido no meio dos meus irmãos. Isso está em Zacarias 13, verso 6. Que nós podemos a cada dia estudar a palavra de Deus, mas se empenhar mesmo, não é que nem diz aqui, comer mesmo a palavra de Deus, né? Estudar a palavra. Né? Vai chegar o dia, isso aqui vai ser tirado de nossas mãos. Vai ser tirado de nossas mãos isso aqui. Você vai ter que estar ela aqui, ó. Muitas partes você tem que estar aqui, ó. E se você não tiver, meu amigo, aí
você vai cair na cilada da besta. Se você não tiver para poder se defender, vai sofrer. Que Deus abençoe a todos. Vamos estudar mais a palavra de Deus, vamos nos colocar na presença dEle a cada dia e vamos fazer de tudo, para que quando Ele voltar, nós possamos estar preparados, né? Amém por isso? Queremos todos nós, todos que estão aqui, um dia se encontrar lá na eternidade, né? Lá na eternidade. Que bom, né? Todos nós estamos lá, né? Que bom, maravilha. O Horto está lá, a irmã Ana, o irmão Juraci, o Demétrio. A eternidade será pouca para nós lá, pouca. E tanta coisa que nós não sabemos aqui, nós vamos saber lá. Porque as coisas ocultas estão lá, e nós não sabemos. O apóstolo Paulo falou que teve no terceiro céu. E tudo que ele viu lá, ele não pôde falar aqui. Viu? Ele não pôde falar, ele não pôde falar nada que ele viu lá. Então, lá, a palavra de Deus fala assim: olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, e nunca subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Olha que maravilha! Você pode pensar o melhor da tua vida lá no céu. Pode pensar o céu do melhor coisa. Está muito além. Está muito além do que nós pensamos aqui. A nossa mente não consegue imaginar, captar o que está lá. Não consegue. A pessoa, se você andar em rua de ouro, casa de ouro, praça de ouro, é isso que nos aguarda lá. Está escrito aqui, ó, está revelado aqui. Que Deus abençoe a todos. Se não for falar, vai a noite inteira aqui. Que Deus abençoe a todos. Louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.